Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast Pitada de Bíblia. Aqui é um espaço para nós refletirmos na Palavra de Deus com mensagens curtas, devocionais e cheias de propósito. Prepare seu coração porque uma pitada de Bíblia pode transformar o seu dia. Neste nosso terceiro episódio, nós iremos refletir um pouco sobre o silêncio de Deus. Quando o silêncio de Deus incomoda. Às vezes, o silêncio é um teste de fé. E para isso, nós iremos nos basear no texto do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, versículos 21 ao versículo de número 28. Eu vou ler o texto bíblico e nós vamos trabalhar esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E, desde aquele momento, sua filha ficou sana. Que texto maravilhoso, que texto belo. E nós iremos refletir nesse texto sobre o silêncio de Deus. É consenso entre os cristãos que Jesus é Deus. Nós podemos ver isso em vários textos do Antigo Testamento, em profecias do Antigo Testamento, melhor dizendo, e isso é evidenciado de forma muito clara em vários textos do Novo Testamento. Jesus é adorado, Jesus é chamado de Deus no Novo Testamento. No Novo Testamento mostra a pré-existência de Jesus. O Antigo Testamento mostra que Jesus tinha glória junto com o Pai, aquela glória que a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele para ninguém. Jesus tinha essa glória, então logicamente Jesus é Deus. Então nós podemos ver que a Bíblia ela revela Jesus como Deus. Por isso que nós vamos usar esse texto para nós falarmos sobre o silêncio de Deus incomoda. Quando o silêncio de Deus incomoda. Antes de nós partirmos aqui para o nosso desenvolvimento dessa nossa reflexão aqui, é interessante nós destacarmos aqui 10 características nesse texto que me chamaram particularmente muita atenção e cabe nós fazermos aqui um destaque sobre isso. Em primeiro lugar, o clamor da mulher. Versículo de número 22 diz que a mulher clamou ao Senhor, mostrando aqui a importância do clamor, a importância da oração, a importância da intercessão, que é isso que essa mulher está fazendo. Ela não está pedindo por ela mesma, ela está pedindo pela filha dela, ela está clamando ao Senhor pela filha dela, ela está pedindo a Deus pela filha dela. Então isso aqui é uma intercessão. Em segundo lugar, nós destacamos aqui nesse texto o problema dessa mulher. Não que seja particularmente um problema dela, não que ela estivesse sofrendo isso na pele, mas era um problema da sua filha. Sua filha, nas palavras da mulher, estava
horrivelmente endemoniada, segundo diz o versículo de número 22. Então a mulher ela tinha um grande problema na sua família, um grande problema na sua casa, e ela decide clamar ao Senhor, porque ela entende que o Senhor Jesus tem poder para resolver os problemas que estavam acontecendo ali no seu lar, os problemas que estavam acontecendo ali na sua casa. Em terceiro lugar, nós destacamos o silêncio do Senhor, que é o que nós iremos tratar aqui neste episódio. Perceba que ela clama ao Senhor e o Senhor não lhe responde, ele fica em silêncio. Em quarto lugar, melhor dizendo, a oposição dos discípulos de Jesus. Os discípulos se levantam e dizem para o Senhor mandar essa mulher se calar, mandar essa mulher voltar. Então a gente percebe aqui a oposição dos discípulos e assim também infelizmente acontece em nossos dias. Em quinto lugar, nós podemos perceber a dura resposta do Senhor Jesus, tanto no versículo 24 quanto no versículo de número 26. No capítulo 24, o Senhor diz que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquela mulher era de Tiro e Sidom. E já no versículo de número 26, o Senhor diz para ela que não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-los para os cachorrinhos. Então é uma resposta dura de Jesus. Uma resposta que com certeza aquela mulher não esperava, que ela fosse receber essa palavra tão dura de Jesus. Mas nós podemos ver, em sétimo lugar, a perseverança dessa mulher. No versículo de número 25, nós podemos ver que essa mulher ela perseverou, ela veio ao Senhor, ela clamou ao Senhor, ela disse: Senhor, socorre-me. Então ela perseverou em oração. Assim como nós já estudamos aqui, nós já refletimos aqui nesse podcast sobre a perseverança em oração, essa mulher que também está perseverando em oração. Em oitavo lugar, nós podemos ver a fé da mulher, no versículo de número 27, quando o Senhor diz para ela: olha, não é bom tirar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ela diz: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos eles não precisam do pão, as migalhas lhe bastam. Então essa declaração demonstra a fé dessa mulher. Em nono lugar, nós podemos ver o agir de Jesus no versículo 28, Jesus dizendo: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres. E em décimo lugar, nós podemos ver o resultado do agir de Jesus, que é a cura da filha dessa mulher, porque Mateus ele encerra esse texto bíblico dizendo: e desde aquele momento a sua filha ficou sã. Então essas 10 características é bom destacarmos aqui. Repetindo, em primeiro lugar, o clamor da mulher, no versículo 22. Em segundo lugar, o problema da mulher, também no versículo 22. Em terceiro lugar, o silêncio do Senhor, no versículo 23. Em quarto lugar, a oposição dos discípulos, no versículo 23. Em quinto lugar, a dura resposta de Jesus nos versículos 24 e versículo de número 26. Em sexto lugar, a adoração da mulher no versículo de número 25. Em sétimo lugar, a perseverança da mulher também no versículo de número 25. Em oitavo lugar, a fé da mulher no versículo de número 27. Em nono lugar, o agir de Jesus no versículo de número 28. E em décimo lugar, a cura, a resposta da oração da mulher na parte final do versículo de número 28. Muito bem, e nós agora partimos aqui para analisarmos sobre o silêncio de Deus. Quando o silêncio de Deus incomoda. É interessante nós vermos que o clamor dessa mulher parece ser ignorado por Deus, parece ser ignorado aqui por Jesus. A mulher clama: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas Jesus fica em silêncio.
Parece que ele não escuta a mulher, ou ele não quer se atentar ao clamor da mulher. Esse silêncio, ele é desconcertante. Esse silêncio, ele é terrível para essa mulher que está passando por uma situação tão complicada na sua vida, na sua família. Você já passou por isso? Você já passou por esse momento, por essa experiência? Ou você está passando por essa experiência quando você está desesperado por uma resposta de Deus? Você clama, você ora, você intercede, você grita, você chora, você faz campanha e parece que o céu se fechou, parece que ele não está ouvindo, ou parece que ele não quer se inclinar em favor de você. Você já passou por essa experiência? Se você já passou por essa experiência, você sabe o quanto o silêncio de Deus incomoda. O silêncio de Deus incomoda, sim. Mas o silêncio de Deus é, na maioria das vezes, um teste de fé. É um teste. O silêncio de Deus não é uma rejeição. O silêncio de Deus é uma oportunidade para que a nossa fé cresça. É só nós observarmos com essa mulher. Essa mulher foi muito sábia em sua resposta. Ela demonstrou uma fé enorme no Senhor Jesus. Então é isso. Às vezes o clamor parece ignorado, mas o clamor não está sendo ignorado. Ele está ouvindo o nosso clamor. Mas ele não apenas está ouvindo o nosso clamor, ele está nos observando. Ele está observando o nosso coração, ele está observando a nossa alma, ele está sondando os nossos pensamentos. Ele está esperando o momento certo dele agir nessa sua causa. Em segundo lugar, o silêncio é uma prova de fé. O silêncio de Deus não é um desprezo, não é Deus nos desprezando, não é Deus desprezando a nossa oração, não. O silêncio de Deus é um convite à perseverança. Perceba que os discípulos queriam que Jesus mandasse aquela mulher voltar, mandasse aquela mulher ir para casa, despedir a mulher. Os discípulos disseram: Senhor, despede-a, que ela vem clamando atrás de nós, ela vem gritando atrás de nós, despede ela, manda ela embora. Mas Jesus não faz isso. Jesus não manda ela embora. Jesus não despede-a. Jesus não diz para ela voltar. Jesus não faz isso. Porque o silêncio de Deus é um convite à perseverança. A mulher continua correndo, a mulher continua clamando, a mulher continua gritando, a mulher continua perseverando no seu clamor, no seu pedido, na sua oração. E assim deve ser conosco, irmãos. Nós também devemos perseverar em clamar. Às vezes parece que não está acontecendo nada, mas está acontecendo alguma coisa. Às vezes parece que a gente está clamando, está pedindo. Você já passou pela experiência de às vezes você está clamando a Deus, está pedindo a Deus por uma coisa e parece que em vez das coisas melhorarem, elas pioram drasticamente? Aí a gente diz: rapaz, em vez de melhorar, as coisas estão piorando. Mas não é assim. Isso é um convite de Deus à perseverança. Deus está nos convidando a nós perseverarmos. Deus não rejeita quem busca Ele com fé. Deus não rejeita as pessoas que vão até Ele com fé, que vão até Ele com esperança. Deus não rejeita essas pessoas, mas Deus prova os nossos corações. Deus prova os nossos pensamentos. Deus prova a nossa fé. Em terceiro lugar, a fé que não se ofende. Mesmo essa mulher sendo aparentemente ignorada, ela não desiste. Ela não desiste. O problema dela era muito grande, ela não podia desistir. Porque ali na frente dela estava a solução do maior problema
que ela estava enfrentando naquele momento. Ela não podia deixar passar aquela oportunidade. Ela não podia desistir. Nem a aparente rejeição de Jesus afasta aquela mulher. Jesus diz para ela, para aquela mulher, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Então nem a aparente rejeição, não é que Jesus estava rejeitando ela, Jesus estava provando a fé dela. Tanto é que depois Jesus vai dizer, mulher, ó mulher, grande é a tua fé. Mas Jesus não já sabia que a fé dela era grande? Com certeza ele já sabia disso. Porque ele estava provando a fé dessa mulher. Mesmo ela sendo aparentemente rejeitada, ela não se afasta. Pelo contrário, ela se humilha, adora Jesus e continua crendo no milagre. Muitos, diferentemente dessa mulher, que nós não sejamos como esses, eles se ofendem com Deus quando Deus não responde imediatamente ao pedido delas. Ou quando Deus responde de uma maneira que elas não estavam esperando, que não estava ali na agenda dessas pessoas, que não estava ali no planejamento dessas pessoas. Aí elas se esquecem que os homens fazem plano, mas a resposta vem de Deus. Então muitos ficam ofendidos por Deus, porque Deus demora a responder, porque Deus não responde no tempo deles, porque Deus não responde do jeito que eles querem a resposta. Essa mulher não. Ela não se ofende, ela continua crendo, ela continua aos pés do Senhor, ela continua clamando, ela continua acreditando no mover de Jesus, ela continua acreditando que Jesus vai fazer alguma coisa por ela. Então é interessante nós observarmos que ao final Jesus diz, ó mulher, grande é a tua fé. O silêncio foi apenas um teste e passou, porque testes são assim, testes passam. E depois que passou, a bênção veio. A bênção veio depois da persistência da mulher. A bênção veio depois do clamor da mulher. A bênção veio depois da adoração da mulher. A bênção veio depois que a mulher reconheceu que Jesus é Senhor. E ela era apenas uma serva. E Jesus reconhece o valor dessa mulher. Jesus reconhece o valor da fé dessa mulher. Imagina a cara dos discípulos olhando, Jesus dizendo para essa mulher, ó mulher, grande é a tua fé. Minutos atrás eles tinham dito para Jesus despedir essa mulher, mandar essa mulher embora. E minutos depois, Jesus está dizendo para essa mulher, ó mulher, grande é a tua fé. Quando Deus se cala, irmãos, não é porque Deus não se importa conosco, não é porque Deus não nos ama, não é por isso. É porque Deus ele está trabalhando em algo na nossa vida. Então o que nós devemos fazer? Aprender com essa mulher e continuar crendo, continuar orando. Assim como esses discípulos, pessoas vão se levantar também. Vão chegar para a gente, dizer para a gente desistir, vão dizer que não vale a pena. Mas nós precisamos persistir. Persistir em orar, persistir em adorar, persistir em louvar, persistir em reconhecer Ele como Senhor, como aquele que está no controle de todas as coisas. É necessário persistir. Deus nos escuta até quando está em silêncio. O tempo entre o clamor e a resposta pode às vezes parecer longo, mas é um processo de fé, é um processo de maturidade. Não se ofenda com o silêncio de Deus, não se revolte com o silêncio de Deus. Persevere como essa mulher perseverou. Adore como essa mulher adorou. Clame como essa mulher clamou. Interceda como essa mulher intercedeu. Senhor Jesus, ajuda-nos a confiar mesmo quando
o Senhor se cala, mesmo em meio ao silêncio. Nos dá fé para continuar, mesmo sem a resposta imediata, mesmo sem a resposta chegar no nosso tempo, mesmo sem a resposta chegar na nossa agenda, no nosso planejamento. Que o nosso coração não se ofenda, Senhor. Nos ajude a nós nos humilharmos diante do Senhor, adorarmos ao Senhor. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos ajude a nós sermos perseverantes, persistentes. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Até o próximo episódio. Que Deus nos abençoe.